Olá, turminha! Voltando aqui para a nossa aula de matemática, não é isso? Hoje na nossa aula de matemática também vai ser revisão do conteúdo estudado nas atividades complementares, tá certo? Então eu gostaria que você pegasse aí o seu material, tá certo? O seu livro, para abrir na página 44 para darmos início. Vai ser uma aula explicativa das atividades complementares, na verdade, para você compreender melhor o que é para ser feito. Lembrando que as atividades complementares é interessante que você responda no caderno, tá certo? Use o seu caderno para responder às atividades complementares. Observe, né, nas atividades complementares que não tem linha para as respostas, certo? Por quê? Porque elas precisam ser feitas no caderno, tá certo? Então, você coloca lá no seu caderno, escreve, faz o cabeçalho da escola, organize o seu caderno e daí você escreve as respostas. Você não precisa copiar as perguntas, mas as respostas, do jeito que você dá aí no seu livro, que não tem espaço, fica tudo tão espremido, você pode responder diretamente no seu caderno. E aí você organiza o seu caderno, você entende melhor o conteúdo, tá certo? Ok, baby? Então a tia Vânia veio aqui para explicar essa atividade, tá bom? Preste atenção. Nessa atividade é uma revisão do que já foi estudado, é do capítulo 3. É uma revisão do capítulo 3. E aí vamos resolver aqui, né, essas atividades. Nas questões, vamos ter revisão sobre metade, né? Sobre multiplicação, tá certo? Vamos lá? Primeiramente, na questão 1, diz o seguinte. Vamos lá. Questão 1, preste bastante atenção, tá certo? Para você não ficar com nenhuma dúvida e poder resolver as suas atividades bem certinho. Ok, baby? Então, questão 1 diz o seguinte. Mariana tem 100 de figurinhas e decidiu dividir sua coleção com seu irmão Antônio. Se ela fez a divisão em duas partes iguais, quantas figurinhas Antônio recebeu? Né? Primeira coisa que você tem que lembrar é quanto é que vale 100. Se ela tinha 100, ela dividiu. 100 representa quanto? Qual o numeral? Representa 100. Então, ela tinha 100 que é 100, dividiu por 2. Então, quanto é que vai ficar para cada um? Lembrando que nos probleminhas, porque a questão 1 também é um probleminha, são duas respostas. Primeiro você faz um cálculo e depois você responde com o resultado, certo? Elaborando uma frase de acordo com a pergunta, tá certo? Essa é a maneira certa de se resolver um problema e dar uma resposta, certo? Nos problemas tem o cálculo e tem a resposta, tá certo? Não esqueça disso. Tem muitas crianças que fazem só o cálculo e acham que acabou o problema. Não é isso. Tem o cálculo e tem a resposta elaborada com o resultado do cálculo. Ok, baby? Beleza, vamos para 2. Bruna recebeu, questão 2, né? Bruna recebeu a quantia de 128 por um trabalho que executou. Como sua amiga Natália lhe ajudou em algumas partes de tal trabalho, Bruna disse que daria a metade da metade de 128. Pergunta da resposta que você vai elaborar. Quantos reais Natália recebeu? Olha só, nesse probleminha ele quer saber quantos reais Natália recebeu. Então, preste atenção, o primeiro número é 128 que nós temos aí no seu livro, tá bom? Acompanhe do seu livro. A metade de 128, primeiro você vai precisar saber quanto é a metade de 128, tá bom? Para você saber essa metade de 128, você divide 128 por 2. Depois que você souber quanto é a metade de 128, você vai descobrir a metade do valor de 128. Vamos lá. Metade de 128, né? 64, né? E a metade de 64? A metade de 64 vai ser o resultado, tá bom? Da resposta. Quantos reais Natália recebeu? E aí agora é com você. Você vai descobrir a metade de 64 para descobrir quantos reais Natália recebeu, tá bom? Na questão 3, temos aí a questão 3 que diz o seguinte. Na campanha de arrecadação de alimentos realizada na escola em que a Aline estuda,
foram arrecadados 37 pacotes de 5 quilos de arroz, entre outros alimentos. Os alunos distribuíram 13 desses pacotes a um orfanato localizado perto da escola e os restantes levaram a um asilo. Perguntinha que ele quer saber, tá certo? Depois dos cálculos. Quantos pacotes de arroz serão levados ao asilo? Vamos lá. Nós temos aí uma subtração, ok? Giovânia vai aqui armar para vocês entenderem melhor, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, você tem aí o número 130, ou o número 37, não é isso? 37 você vai subtrair pela quantidade que foi distribuída. Então, é 37 menos 13. Só isso. E aí você vai ver, vai saber quanto é o resultado. 37 menos 13, você faz essa continha e dá o resultado. Beleza? É uma subtração na questão 3. Ok, baby? Vamos para a questão 4. Na questão 4, diz o seguinte. Em relação à atividade 4, quantos quilos de arroz foram dados ao orfanato e ao asilo? De acordo com essa questão aqui que a gente acabou de resolver, vamos lá. Ele quer saber agora quantos quilos, né, foram dados ao orfanato e ao asilo. Preste atenção. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a quantidade de distribuição, que é 13. Agora, nós temos uma multiplicação, que é 13, né? Olha só, 13 vezes... Primeira coisa que você vai fazer é multiplicar 13 vezes 5. Fazer a multiplicação, a quantidade de distribuição pela quantidade de quilo, né? Porque quilo não é 5 quilos. Pronto, então vai ser 13 vezes 5. E aí você dá o resultado de 13 vezes 5. Primeira conta. Então, duas multiplicações aí, tá certo? Primeiro você vai multiplicar o total que eles distribuíram, que no caso é 13, vezes os quilos, né? Que é 5 quilos, ok? Então, 13 vezes 5 é a continha armada. Aí você vai procurar o resultado. Depois, você vai fazer outra multiplicação, tá certo? Como essa multiplicação é o resultado da continha que você fez 13 vezes 5. A outra multiplicação, primeiro, você vai pegar o resultado da continha de 13 vezes 5 e multiplicar pela quantidade de arroz, tá certo? Entenderam? O resultado da primeira conta multiplicado por 5, que é a quantidade de arroz, tá certo? Beleza. Dando continuidade a outro probleminha, diz o seguinte... Questão 5. Gabriela gosta muito de ler livros de ficção. Ao todo, ela tem 49 livros, todos já lidos. Ela decidiu dar alguns de seus livros à sua irmã Sabrina e à sua amiga Maria. Sabrina recebeu 12 livros e Maria 9. Com quantos livros Gabriela ficou? O resultado, ela quer saber com quantos livros Gabriela ficou. Então, você vai fazer o cálculo e depois vai responder, tá certo? Vamos lá ajudar vocês nessa. Essa continha aí é fácil, tá certo? Primeiro, você vai fazer uma adição, tá bom? Primeiro, você vai fazer uma adição, né? Com a quantidade de livros que Sabrina recebeu e a quantidade de livros de Maria. Então, vai ser quanto? Vai ser 12 mais 9, né? Que é a quantidade que elas receberam. Certo? Entenderam, né? Muito bem. Primeiro você faz uma adição com a quantidade de livros que Maria e Sabrina receberam. Depois você escreve o resultado. E aí depois você vai fazer outra continha, tá certo? Preste atenção. Agora você vai subtrair a quantidade de livros que Gabriela leu, que foi 49, menos o resultado da continha de mais que você fez aí, tá certo? Beleza? Quantidade de livros que Gabriela leu com o resultado da quantidade de livros que ela deu, tá certo? E aí você faz uma subtração e aí você obtém o resultado
da pergunta: com quantos livros Gabriela ficou? Belezinha? Espero que sim. Questão 6, mais probleminha. Se Gabriela, mencionada na atividade anterior, resolvesse doar metade dos livros que restaram à biblioteca da escola, com quantos livros ela ficaria? E agora você já sabe quantos livros a Gabriela ficou, né? E ela vai doar a metade do cálculo que você fez. Aí você escreve aí, tá certo? Questão 7. A tabela apresenta a metade e o total de alunos de cada classe de uma escola. Quais são as duas operações que podem ser feitas para calcular o total de alunos de cada classe? Aí nós temos aí um quadro, né, uma tabela com o total de alunos, né, e a metade do número de alunos, né? E ele pergunta quais são as duas operações que podem ser feitas para calcular a metade do número de alunos de cada escola. E aí você vai responder qual seria a operação. Será que é uma adição? Será que é uma subtração? Será que é uma multiplicação? Tá bom? 8. Todas as vezes que multiplicamos um número por 2, seu resultado é par ou ímpar? E aí? Se você multiplicar um número por 2, você pode observar na tabuada para saber se o resultado dele é par ou é ímpar. E aí você escreve suas respostas, tá bom? E questão 9. Responda a seguinte situação. Preste atenção. 5 vezes uma centena e 5 vezes uma dezena representam o mesmo número de unidades, ou seja, essas contas são do mesmo resultado? Justifique sua resposta com os cálculos. Você vai fazer um cálculo. O cálculo vai ser 5 vezes uma centena. Uma centena é quanto? 100. Então, você vai fazer 5 vezes 100, né? E depois, 5 vezes uma dezena. Uma dezena é quanto? É 10. Então, vai ser 5 vezes 10. E vai escrever o resultado. Depois, você vai responder. Ele pergunta se as duas dão o mesmo resultado. E aí, agora você que já fez o cálculo, você vai saber se é o mesmo resultado ou não, tá certo? Muito bem. Na página 45, temos aí o material dourado, né, na questão 10, que diz o seguinte: observe o número que foi representado no seguinte material dourado. Aí você vai contar quantas barrinhas tem aí e quantos cubinhos, né? E vai dizer qual o numeral que representa primeiro, né? Observou, né, e tudo. Agora, ele tem uma perguntinha. Se desse número retirarmos 23 unidades, quantas unidades restarão? Isso corresponde a quantas dezenas? Então, você tem aí uma quantidade de material dourado que você vai contar, as barrinhas e os cubinhos para ver o total. E depois, se você tirar 23, quantas unidades irão ficar? Não é isso? Primeiro de tudo. Depois, ele quer que você diga se nesse número que ficou corresponde a quantas dezenas ficam, tá certo? E não vamos relembrar, complete as operações observando o resultado de cada operação. Use os sinais de mais, menos e vezes. Nessa questão, né, crianças, vocês vão usar esses sinais, certo? De acordo com o resultado. Exemplo, diz o seguinte: 7 e 2. O resultado é 14. Qual é o sinal que você vai usar? 7 vezes 2 é 14. 7 menos 2 é 14. Ou 7 mais 2 é 14. Pelo resultado, você sabe qual é a operação. Tá certo? Qual é o sinal da operação que você vai usar. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido a explicação dessas atividades complementares, tá certo? Então, essa é uma revisão. Na próxima semana, terça-feira, teremos prova de matemática. Eu quero que vocês tirem nota 10, tá bom? Capricha aí nessa atividade. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Quando eu tiver um tempinho, eu respondo, tá, meus amores? Tchau! Quero desejar que o final de semana seja de paz, amor e tranquilidade. Que Deus abençoe você, sua família, tá certo? Hoje e sempre. Beijo, cheiro no oi, tchau!